Da tribuna da Câmara, o deputado federal Paulo Bilinski respondeu a Lula, que declarou que, em sua opinião, quem anda armado é covarde. O deputado lembrou que Lula tem à sua disposição centenas de agentes armados para promover sua segurança. O deputado disse: covardes. O presidente Lula chamou todos os brasileiros que portam arma de fogo de covardes. Bilinski dirigiu-se a Lula dizendo: covarde, senhor presidente, é o senhor. Covarde é o senhor que retira do cidadão o direito sagrado de proteger a própria vida e proteger a vida de sua família. O presidente Lula chama de covarde o cidadão que tem mais de 25 anos de idade, residência fixa, não possui antecedentes criminais, fez teste psicotécnico, teste de capacidade técnica para operar arma de fogo. O deputado afirmou: covarde é ele, bandido é ele. É ele que não reúne nenhuma dessas qualidades, mas se cerca de seguranças armados. Essa é a hipocrisia da esquerda, criminosa, que proíbe o cidadão de bem de proteger a própria vida, mas se cerca de agentes da lei que estão dispostos a se sacrificar para salvar a vida desse dignatário. Paulo Bilinski disse: eu proponho com muita seriedade que, já que o presidente Lula é contra pessoas armadas, que ele acha que pessoas armadas são covardes, que ele abra mão das centenas de pessoas que promovem a segurança dele, utilizando armas de fogo, utilizando metralhadoras, veículos blindados. Presidente Lula, o senhor é covarde, hipócrita, criminoso e mentiroso. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita de mais de 25 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix a ajude@folhapolitica.org. Assista. O presidente Lula chamou todos os brasileiros que portam arma de fogo de covardes. Covarde, senhor presidente, é o senhor. Covarde é o senhor que retira do cidadão de bem o direito sagrado de proteger a própria vida e proteger a vida de sua família. O presidente Lula chama de covarde o cidadão que tem mais de 25 anos de idade, residência fixa, não possui antecedentes criminais, fez teste psicotécnico, teste de capacidade técnica para operar arma de fogo. Covarde é ele, bandido é ele. É ele que não reúne nenhuma dessas qualidades, mas se cerca de seguranças armados. Essa é a hipocrisia da esquerda criminosa, que proíbe o cidadão de bem de proteger a própria vida, mas se cerca de agentes da lei que estão dispostos a se sacrificar para salvar a vida desse dignatário. Senhores, eu proponho com muita seriedade
que já que o presidente Lula é contra pessoas armadas, que ele acha que pessoas armadas são covardes, que ele abra a mão então das centenas de pessoas que promovem a segurança dele, utilizando armas de fogo, utilizando metralhadoras, veículos blindados. Presidente Lula, o senhor é covarde, hipócrita, criminoso e mentiroso. O cidadão de bem tem direito de se proteger. Só que desde o dia 1º de janeiro de 2023, esse direito sagrado foi tolhido. Nós vemos todos os dias clubes de tiro, lojas, pessoas que promovem o comércio, a arrecadação de tributos, os empregos, fechando as portas por uma política desarmamentista. Senhores, se o presidente Lula acha que eu sou covarde porque eu porto uma arma para defender a minha vida e a vida da minha família, eu desejo então que ele venha falar isso pessoalmente, que aí eu posso respondê-lo à altura. Muito obrigado. Logo depois vamos a Santa Catarina. Senhor presidente, obrigado pela palavra e a oportunidade. E eu venho dizer aqui que realmente o Brasil voltou a ser uma tragédia que já era anunciada. O Brasil novamente está numa situação econômica crítica. E eu queria dizer aqui porque todos os municípios tiveram, juntamente com os estados, 32% de redução nos seus repasses. Isso é criminoso com os municípios, isso é criminoso com os estados, tendo em vista que nós não estamos passando por nenhuma crise de guerra ou uma crise epidêmica como passamos na época do Covid. Mesmo na época do Covid, nós não tivemos esse tipo de repasse diminuído. Pelo contrário, sempre tivemos superávit, sempre tivemos os recursos realmente garantidos. Por isso eu vi nesses dias na televisão um vídeo de um prefeito reclamando e dizendo que se arrependeu de votar no atual governo exatamente porque ele já está sentindo na pele, e não somente ele como prefeito, administrador e gestor, mas também a população sente. A economia está cada dia mais fragilizada e não temos nenhuma perspectiva de melhora. E eu queria dizer que nós precisamos garantir aos estados e aos municípios que esses repasses possam ser novamente aumentado, como sempre foi no governo passado. Somente nesse mês aqui nós tivemos 37 milhões lá no estado do Acre, que deixou de ser repassado pelo FPE. Nesse primeiro semestre, nesse primeiro mês agora aqui, de agosto, nós tivemos agora 53 milhões a menos só no primeiro repasse. Então, senhores, eu quero conclamar aqui a todos os deputados, a essa casa, que nós viemos a cobrar desse governo, que ele possa realmente fazer que o nosso país venha se desenvolver. Eu acredito que não consegue. Nós vamos ter 3 anos de tempestade. A minha esperança, como uma pessoa que teme a Deus, é que depois da tempestade vem a bonança. Infelizmente, nós vamos passar 3 anos aqui se não tivermos uma atitude de realmente combater de maneira efetiva esse governo. Nós vamos ter os nossos estados, os nossos municípios cada dia mais enfraquecidos. Dessa introdução honrada, muito obrigada. Obrigada por esta solenidade, por nos colocar aqui, onde é para ser a casa do povo e muitas vezes não é. E é aí que eu quero começar a minha fala, né? Quando a gente olha para a advocacia, e aqui rendendo homenagens aos meus colegas que me antecederam e que falaram aqui tão bem, quase que esgotaram todos os assuntos, eu não podia, obviamente, deixar de usar esta tribuna, este espaço e este dia para fazer aquilo que o advogado mais gosta de fazer, que é reivindicar, brigar. Então eu trouxe aqui 5 pontos, senadora, para colocar, talvez use até menos tempo do que precise, mas eu queria ser muito cirúrgica e aproveitar tudo que falamos aqui de homenagens, do quão nobre é essa profissão, do quanto precisamos de advogados para defender as nossas causas, mas para falar de algumas coisas que têm nos afligido na advocacia e que muitas vezes nós, não por falta de coragem, mas por falta de espaço, não falamos. A primeira delas é o ativismo judicial.
Nós temos no Brasil 3 poderes separados, a Constituição diz isso desde sempre. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário devem estar em harmonia, mas cada um no seu papel. E é aqui que se fazem leis. Aqui nesta casa é que se criam ou extinguem direitos, e só aqui. Não é decreto, não é portaria, não é resolução, não é jurisprudência, é lei. Então, a primeira reivindicação, e usando o dia 11 de agosto como um dia de Santo Ivo, que é nosso padroeiro, para que nos abençoe nesta toada, Frei, que nós tenhamos as bênçãos para ter coragem de enfrentar o ativismo judicial de muitas vezes aqueles que se dizem igualitários, né? Todos os advogados são iguais aos juízes, aos ministros, aos promotores, mas sabemos que nos corredores dos ministérios nos corredores dos tribunais, dos superiores principalmente, muitas vezes nós não somos assim tratados. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo é com relação a cobrar do Executivo aquilo que falta de matéria-prima para que nós tenhamos bons colegas e que a gente engorde lá no nosso escritório o nosso time. Nós precisamos de educação básica. Eu sempre contratei meus estagiários com entrevistas. Fazia uma entrevista, contratava o estagiário. Eu comecei a ter que fazer prova, porque eles não conseguem fazer concordância verbal. Eles esqueceram de como usa a língua portuguesa. E a gente não vai consertar isso em universidade de direito. Nós precisamos que o governo olhe para a educação básica, porque senão não teremos uma nação decente, como querem os advogados. Gente, eu mudei para Brasília faz 2 meses, eu não consigo com essa secura ainda. A terceira questão que eu gostaria de pontuar aqui é a politização da ciência do direito. Não é possível que ideologia substitua aquilo que é ciência. Nós temos exatamente, por exemplo, a hierarquia das leis. E nós tivemos recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que uma resolução do CONAMA se sobrepõe ao Código Florestal. Que precedente é esse para nós advogados? Leis são hierarquicamente superior a qualquer outro instrumento. E a politização das questões, por mais simpáticas que elas possam parecer, ambientais, até de inclusão, venho aqui dizer que sim, temos que lutar, adorei o seu discurso, mas nós não podemos deixar a ideologização substituir a ciência, porque senão nós estaremos assassinando o direito. E não podemos fazer isso. E, por fim, dizer que democracia é maioria, mas com respeito às minorias. E esta ordem não pode ser invertida, porque senão nós matamos a democracia. Desculpa meu tempo, acho que ela me deu mais um tempinho ali, mas quero parabenizar todos os colegas, dizer que nós temos pontos, principalmente neste momento, em que nós estamos atravessando discussões muito profundas a respeito de polarizações, de se você não está do meu lado, você é meu inimigo, em que nunca a sociedade precisou tanto de advogados. Advogados que tragam a razoabilidade, o bom senso, a ciência para o centro da discussão e que possam ser os articuladores da paz, que eu acho que é isso que nós devemos ser. Feliz Dia dos Advogados para todos nós e parabéns, senadora, por essa linda e importante solenidade que traz para dentro da Casa do Povo o povo. Obrigada. Muito obrigada, doutora Samanta.